Então, o que o texto cochicha para nós? O texto cochicha o seguinte, diz o seguinte: vejam, ouçam, aprendam. Os conflitos que nós assistimos, os conflitos que nos torturam, os conflitos que fazem com que nós percamos muitas vezes a alegria, os nossos conflitos familiares, os conflitos que existem dentro de uma nação como a nossa, conflitos ideológicos, conflitos políticos, embates religiosos, conflitos familiares, conflitos dentro do trabalho, conflitos no casamento, conflitos entre pais e filhos. Vejam, observem, esses conflitos todos não significam que Deus não está dominando e controlando tudo. Os conflitos da vida, os atos absurdos dos homens, como veremos alguns aqui nessa passagem maior, os atos absurdos dos homens, as provocações, as brigas, as intrigas, os erros, as falhas, tudo isso não está solto no prato. Nada disso está solto e espalhado, como se tudo fosse aí uma grande feijoada de ações desconexas, como se tudo fosse uma sopa de ações desconexas aí jogadas na panela da história. Não, as coisas não são assim. O autor bíblico cochicha para nós dizendo, as coisas não são assim. Tudo está dentro do envolvimento soberano de Deus. Tudo que Lia faz, de certo e de errado, está dentro do controle dele. Tudo que Raquel faz, de certo e de errado, está dentro do controle soberano de Deus. E Deus fará com que os seus propósitos sejam alcançados. Isso para nós é importante, porque nós vivemos numa era de terríveis conflitos, irmãos. E isso nos desanima tantas vezes. Nós vivemos continuamente em conflitos, o tempo todo. O nosso país é um país marcado por polarizações ideológicas, políticas. E isso acaba respingando nos nossos relacionamentos em casa, os nossos valores como cristãos que somos, os nossos envolvimentos aí com nosso cônjuge, nossos filhos. E tudo isso gera tristeza em nós, gera cansaço em nós, gera um gosto amargo no nosso coração. Então, quando nós aprendemos a lição que a estrutura dessa passagem sussurra aos nossos ouvidos, isso traz segurança para nós. Senhor, eu vejo essas coisas todas, eu vejo esses conflitos todos, eu vejo essas intrigas todas, mas eu sei que o Senhor de algum modo está usando tudo isso. O Senhor está trabalhando por meio disso tudo para realizar os seus propósitos, os seus decretos santos na história da minha vida e na história da humanidade. E isso consola. Um dos objetivos da pregação bíblica é gerar nos irmãos consolo. Na próxima semana, nós vamos estudar um pouquinho, no domingo pela manhã, a tarefa dos profetas, na época da igreja primitiva. O que os profetas faziam na época da igreja primitiva. Nós pensamos, a nossa inclinação normal, a nossa tendência normal, é acreditar que os profetas, eles prediziam o futuro. É isso que eles faziam. Então diziam, olha, vai acontecer isso com você. Ah, é profeta. E pronto, está lá a função precípua do profeta. Na verdade, quando nós estudamos o Novo Testamento e vemos as referências mais numerosas do trabalho profético, nós aprendemos que uma das atividades mais constantes dos profetas era trazer consolo para o povo de Deus. Os profetas recebiam suas revelações, recebiam palavras do próprio Deus, e um dos objetivos deles, objetivos principais deles,
era trazer consolo aos corações do povo de Deus cansado. Quando nós olhamos para isso, então, nós aprendemos uma forma de encontrar consolo numa realidade tão polarizada, tão incerta, tão terrível, tão marcada por intrigas como esta que nós vivemos. O Senhor controla tudo. Os seus atos envolvem tudo. A sua soberania envolve tudo. Eu posso descansar. O que Lia faz é errado. O que Raquel faz é inaceitável. O que Jacó faz é reprovável. Tudo isso gera rancor, tristeza, decepção e desilusão. Mas, em meio a isso tudo, acima e abaixo disso, está o Senhor, trabalhando e usando tudo isso para realizar os seus propósitos santos, soberanos, de abençoar e de salvar o seu povo. E isso traz consolo, isso traz alívio, isso tira a angústia, o desespero e a tristeza do nosso coração.